amigos, boa noite. Espero que estejam todos muito bem, que a vossa semana esteja a correr bem, tenha começado bem, por cá está tudo ótimo e agora já estou prontinha para contar mais uma história ao deitar. E vocês também já estão prontinhos? Sim, com os pijaminhas vestidos, os dentinhos lavados? Ótimo! Então agora é só pôr os ouvidinhos à escuta. Vamos lá começar a contar uma história ao deitar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era uma vez, era uma vez. A história que eu escolhi para vos contar hoje chama-se O Rato do Campo e Rato da Cidade. Esta história foi escrita por Alice Vieira e ilustrada por Henrique Caiate e é uma edição da Caminho. Eu escolhi esta história porque, entretanto, chegou a primavera e eu espero que vocês estejam a aproveitar bem, dentro daquilo que nos é possível, os primeiros dias de primavera que estão a ser tão bonitos. E como na primavera os campos ganham vida, ganham cor, com muitas flores e muitos animais despertam e andam ali muito mais ativos, os ratinhos também andam mais ativos, não é? Porque os dias são mais alegres, de mais sol e lá andam eles a passear. Então lembrei-me de vos contar esta história que eu acho muito engraçada, para além de que é um conto tradicional. Estão prontinhos para ouvir esta história? Sim? Então, vamos lá ver o que é esta história do rato do campo e do rato da cidade tem para nos contar. Era uma vez o rato do campo. Rato do campo vivia no seu buraquinho junto à seara verde. Via nascer o sol, sabia da mudança das estações do ano pelo frio ou pelo calor que sentia, dava grandes passeios com os seus amigos. Era uma vez o rato da cidade. Rato da cidade vivia no seu buraquinho, junto ao fogão da cozinha da casa grande. Comia o queijo da ratoeira sem se deixar apanhar. Conhecia os cantos de todos os armários que guardavam comidinha. Inventava manhas e artimanhas para fugir às garras do gato Feliciano, que o perseguia dia e noite pelo corredor. Olhem aqui, o ratinho do campo e o rato da cidade. Cada um vivia numa realidade diferente. Um no campo e outro na cidade, numa casa, num buraquinho ao pé do fogão. O que será que vai acontecer com estes ratos? De vez em quando, o rato do campo suspirava. Ai, quem me dera o sossego em que vive o meu primo na cidade. Comidinha certa, um telhadinho seguro, calor no inverno, fresquinho no verão. Ele é que tem sorte, pensava o rato do campo. Olhem aqui, o rato do campo, muito pensativo, a pensar na vida que levava o rato da cidade. Sim, porque eles conheciam-se e já tinham conversado como é que vivia um e como é que vivia outro. E o rato do campo ficou a pensar na vida boa que levava o rato da cidade. De vez em quando, o rato da cidade também suspirava. Ai, quem me dera a liberdade em que vive o meu primo no campo. Ar puro, horizontes largos, sem um gato a persegui-lo, dia e noite. Ele é que tem sorte. Olhem aqui o rato da cidade a pensar. Afinal, o rato da cidade acha que quem vive muito bem é o rato do campo, que tem liberdade e que não tem que se preocupar com o gato Feliciano dia e noite que anda ali atrás dele. E tanto e tão forte suspiraram, um dia ouviram-se um ao outro e logo ali decidiram trocar de casa e de lugar. O rato do campo ia morar na cozinha da casa grande e o rato da cidade ia morar no buraquinho junto da seara verde. Olhem aqui, os dois ratinhos, os primos, a fazerem as malas
para trocarem de casa. Iam viver uma experiência diferente. Aliás, era assim que eles pensavam. Do outro lado é que se estava bem. O rato da cidade queria ir para o campo e o rato do campo queria ir para a cidade. Fizeram as malas e lá foram eles. Partiram para os lados opostos. Vamos ver o que é que aconteceu. Mas logo no primeiro dia, o rato do campo ia morrendo do coração, com um susto dos bigodes do Feliciano, mesmo à sua frente. Miau! Enfiou-se assim, quase sem fogo, lá no buraquinho, junto ao fogão, que era agora a sua casa. E por pouco não ia sendo apanhado na ratoeira, meninos. O rato do campo não estava habituado a estas andanças da cidade. Quase que fica preso na ratoeira, que estava logo à entrada. Durante uma semana, o rato do campo esperou que a comida lhe aparecesse à porta. Mas nada. Se queria comer, teria de ir procurar sustento pelos cantos daquele casarão enorme, desconhecido e muito perigoso. O rato do campo estava a emagrecer, e suspirava de saudades. E querem saber uma coisa, meninos? Não era para menos. Olhem só como é o gato Feliciano. Até eu me assustava, até eu tinha medo. Olhem, um rato tão pequenino e um gato tão grande. Olhem só os bigodes do Feliciano. Ai, coitadinho do rato do campo. Não estava habituado a nada destas coisas. Estava tão assustado e não se estava a adaptar a esta vida da casa na cidade. Estava a emagrecer, não conhecia os cantos da casa, não sabia onde é que podia buscar comida, com uma ratoeira logo à entrada. Ai, coitadinho do rato do campo. E o rato da cidade? Será que se está a entender lá no campo? Vamos ver. Logo no primeiro dia, o rato da cidade ia morrendo com uma constipação, com o frio que entrava pelo buraquinho na terra, que era agora a sua casa. Durante uma semana procurou comida, mas ali não havia armários. E arranjar queijo? Era impossível. O rato da cidade também estava a emagrecer. Emagrecia. E suspirava de saudades da cidade. E tanto e tão forte suspiraram ambos, um dia ouviram-se um ao outro e logo ali decidiram acabar com aquela troca que não fazia sentido nenhum. Então voltaram para a casa de cada um novamente. O rato da cidade voltou para a cidade e o rato do campo voltou para o campo. Olhem aqui, o rato da cidade, ai, tão triste, a suspirar de saudade, coitadinho, tinha saudades da casa dele e estava a ficar tão fraquinho, tão magrinho. O rato do campo mal chegou ao campo, foi logo visitar a seara verde. Naquele manto verdejante, comeu tanto por todos aqueles dias que ele tinha passado fome. E suspirou, assim como quem diz: ai, que saudades eu tinha do sabor dos grãos de trigo. O rato da cidade mal chegou à casa da cidade, fez logo uma visita aos armários da cozinha e a todos os cantos do corredor, a apanhar todas as migalhas e migalhinhas que lá haviam. E suspirou, assim como quem diz: ai, que saudades que eu tinha dos bigodes do Feliciano. Até saudades do gato ele tinha, vejam só. Olhem aqui, os dois ratos. O rato do campo já estava no campo e o rato da cidade, claro, já tinha regressado também à sua casa da cidade, porque eles não se adaptaram lá nada bem à realidade um do outro. E tanto e tão forte suspiraram nesse dia que também se ouviram um ao outro, sorriram e murmuraram ambos: ai, viajar é bom, mas melhor de tudo é chegar a casa. E nessa noite, ambos os ratos, cada um na sua casa, dormiram sem ter pesadelos. E cá estão eles, o rato do campo e o rato da cidade, os dois a dormirem
sem pesadelos, muito descansadinhos, porque depois daquela aventura que eles tinham vivido, agora sim, estavam em casa. É quase como dizer lar, doce lar. E então aí, os nossos ratinhos perceberam uma importante lição, que por vezes nós pensamos, os outros têm isto, ou os outros têm aquilo, eles é que são felizes, mas não é verdade, porque muitas vezes nós somos felizes com aquilo que temos na nossa realidade e só quando nós saímos da nossa realidade é que nós damos valor àquilo que temos. E foi isso que aconteceu com os nossos ratinhos, o rato do campo e o rato da cidade. E com pozinhos de perlim-pim-pim, a nossa história chegou ao fim. 2 ratinhos que tinham assim uma maneira de viver com coisas boas e com coisas más. Mas isso faz parte, porque eles perceberam que mesmo com coisas boas e com coisas más, é assim que eles são felizes. E viveram felizes para sempre, cada um no lugar onde é feliz. O rato do campo, no campo, e o rato da cidade, na cidade. E agora eles já estão a dormir aquele soninho descansado que nós vimos, sem pesadelos, vejam só. E vocês também já estão a ficar com soninho? A pestaninha já está a pesar? Sim? Então vamos fazer como os ratinhos, cada um no seu lugar, cada um na sua casa, onde somos felizes, não é? Bem confortáveis, vamos dormir o nosso soninho descansado, sim? Vamos lá agora deitar, os olhinhos vamos fechar. Prontos para sonhar, prontos para sonhar. Boa noite.